Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre tipos de medos básicos, profundos e a sua relação com a ansiedade. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você ter mais saúde, disposição, qualidade de vida. E você sabe que o seu comentário, que é muito importante, coloca aqui para nós a sua experiência, como você tem lidado com os sintomas da ansiedade, como você tem feito o tratamento, quais são os sintomas e a sua experiência com a ansiedade. E se você ainda não assina o meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. Bem-vindo ao canal. Como você sabe, eu sempre venho falando aqui no canal a relação do medo com a ansiedade, principalmente os medos básicos, profundos, instintivos, como que eles estão aí na base dos sintomas da ansiedade. Quanto mais medo eu tenho, maior são o número de sintomas, a quantidade de sintomas e também a gravidade deles. E aí eu vou falar aqui como que eles funcionam, quais são esses tipos de medos, para que você possa ter mais tranquilidade e poder, pouco a pouco, gradativamente, se livrar desses medos também. É importante a gente destacar que a maioria dos nossos medos, aqueles mais básicos, mais profundos, mais instintivos, eles são muitas vezes aprendidos. Então nós encontramos uma situação e concluímos que ela era perigosa ao longo da nossa vida, desde a infância, adolescência e fase adulta, e é como também se os nossos pais, nossos professores, a nossa cultura nos ensinasse isso, não é? Bicho de pé sem cabeça, não é? Saci pererê, o mendigo que vai correndo atrás da gente na rua, ou seja, uma série de medos são criados, impostos na gente, antes até da gente nascer, né? Parece que quando a gente é pequeno, a gente já cresce com essa cultura assim, do medo, de ter um bicho-papão, não sei como é que é aí na sua cultura, aqui em Minas, em Belo Horizonte, a gente tem o bicho-papão, o mula sem cabeça, o saci pererê, e aí é uma série, e na televisão a gente vê a Cuca, né, do Sítio Pica-Pau Amarelo, então parece que isso é da nossa cultura, colocar medo nas crianças, então a gente aprendeu a ter esse medo. Então o medo muitas vezes é um padrão de resposta aprendido, né, que se repete, é um comportamento de medo que se repete devido a alguns estímulos. Em outras palavras, os medos aprendidos, eles são ameaças das quais aprendemos a ter medo. Então, muitas vezes você tem lá o medo do bicho-papão e muitas vezes o lobo mau, né? O lobo mau do Chapeuzinho Vermelho. Então, talvez se a gente não tivesse aprendido que eles eram do mal, talvez a gente não teria medo. Então, nós aprendemos esse medo aí ao longo da nossa história. E esse medo mais básico, mais profundo, meio instintivo, ele é um padrão inato, é como se um comportamento fosse fixo, a gente nascesse com esse padrão de resposta mais instintivo. E esses medos instintivos, natos, eles são a ameaça que o corpo responde automaticamente. Então, além dos medos aprendidos, que a gente sabe que são muitos aí, muitos dos setores da saúde mental e comportamental, nós podemos falar assim que existem alguns medos básicos, profundos no ser humano, não é? Por exemplo, o medo de ser aniquilado, o medo de ser extinto, o famoso medo da morte, deixar de existir. Então isso parece que a gente nasce um pouco com esse instinto de sobrevivência, não é? Freud já falava do pulsão de vida, pulsão de morte. Então nós nascemos com a vontade de viver, então temos medo da morte também. E aí a medo da morte é de você desaparecer, não saber para onde você vai, o que vai acontecer depois da morte. São tantos mistérios que envolvem e que a gente fica realmente com muito medo, né, assim, do que pode acontecer. Talvez a morte em si, quando você desaparece, você nem vai saber, mas só de pensar que você não vai estar aqui mais com as pessoas que você ama, que você não vai existir mais, não vai ver o céu, as nuvens, a comida, o sabor da vida, isso já traz muito medo pra gente. Um outro medo muito básico, muito instintivo, meio nato, que a gente parece que nasce com ele, é o medo da dor. O medo do sofrimento, o medo de ser ferido, o medo de perder alguma função corporal, né? Deus me livre a gente perder alguma parte do corpo, ou o medo de ser prejudicado, de ter algum tipo de sofrimento diante de uma perda corporal, um sofrimento físico, ou emocional, ou mental. Então a gente tem muito medo dessa dor. Parece que é uma coisa que a gente escorre muito desde sempre e não quer saber de sofrer. Ninguém quer saber de sofrer, de sentir dor nenhuma. Um outro tipo de medo é a perda de autonomia, a perda de liberdade, a perda de você ficar, o medo de você ficar imobilizado ou de você ficar restrito, né? Então esse medo de perder a autonomia, isso realmente é muito sério, principalmente quando a gente pensa na velhice, o medo que você tem de ficar acamado, dependendo das outras pessoas. Então essa autonomia de levantar, comer, fazer xixi, andar onde você quiser ir, ter liberdade de escolhas, a gente tem muito medo de perder isso. Um outro tipo de medo é o medo da separação, o medo de ser abandonado, o medo de ser rejeitado,
o medo de perder uma conexão afetiva, perder um amor, o medo de não ser aceito, não é? Perder o amor e a aceitação. Esse medo é muito profundo na gente, né? Muito básico, muito quase que instintivo. A gente quer ser amado. Muitos autores falam que, até Freud mesmo diz que o nosso maior desejo é ser amado, ser reconhecido. Então, o medo de não ser aceito, o medo de ser rejeitado, isso é muito difícil para a gente. Um outro tipo de medo muito profundo, muito básico, muito doloroso, é o medo de humilhação, o medo de você passar vergonha, ou qualquer outro mecanismo de profunda autoaprovação, onde você se sente ameaçado em relação à autoaprovação, a sua integridade do seu eu, né? E você não ser respeitado. O medo de quebrar ou desintegrar esse senso de amor, essa capacidade e esse merecimento construído aí por alguém, né? Você perder isso realmente é muito dilacerante muitas vezes. Então, gente, vocês imaginam como que esses medos eles podem estar conectados ao nosso ser, grudados na gente, ou a gente aprendeu isso muito cedo, mesmo quando estamos no útero da mãe, porque é como se a gente tivesse herdado isso da nossa mãe mesmo, dos nossos pais, não é? De uma forma que é a raiz da maioria dos principais medos que eles se baseiam. Esses 5 medos aí que eu falei, mais instintivos, mais profundos e mais básicos. Então, quando a gente pensa assim do medo inato de sobrevivência do corpo, quer dizer, a gente nasce, você já nasce gritando, chorando, né? Não quer sair do útero da mãe, então você já nasce naquela vontade de viver, de sobreviver. Então, esse medo é projetado para que a gente não seja prejudicado intencionalmente e que o corpo realmente seja protegido, ou que a gente também evite se colocar numa posição de ser morto de alguma forma. Então é como se o ser humano tivesse isso assim no nosso DNA. Para a gente estar vivo, sobrevivendo, eu não posso ser agredido, ser morto, baleado, não é? Então isso indica aí esse fator de sobrevivência muito forte. Então o medo da morte, o medo de ter algum dano, ele está muito junto disso aí. A gente quer sobreviver, a gente não quer morrer, a gente quer ter vida plena. Além disso, também a busca por ser livre e independente, isso começa muito cedo na nossa vida. Tem algumas pesquisas que demonstram que o impulso número 1 da maioria dos seres humanos é o desejo de ser independente e livre. Todo mundo quer ser livre de fazer o que você quer, né? Que dá na telha, fazer a sua vontade e ser livre para realizar a sua vida, o seu sonho. E mais uma vez, essa presença forte influencia muito a nossa vida, né? Muitos se referem a esse desejo, esse forte desejo, como aí um indicativo do livre-arbítrio da nossa alma, a capacidade de a gente agir no nosso critério. Isso parece que é quase que inato no ser humano. Além disso, o desejo de ser amado e aceito é o desejo número 1 que motiva o desejo como seres humanos. Nós, seres humanos, vivemos em grupos, em comunidade, então nós desejamos ser reconhecidos, ser amados, ser respeitados pelo outro, né? Isso nós desejamos muito. E nós esforçamos muito para isso. Nós prosperamos muito nesse desejo. Muito do que a gente realiza na vida profissional, pessoal, familiar, é esse desejo de ser reconhecido, de ser admirado, de ser respeitado pelos nossos pares, pelos nossos amigos, pelos nossos grupos, pelos seres humanos em geral, porque nós sobrevivemos em função de estarmos em grupo. Então esse desejo começa muito cedo, ele começa mesmo quando estamos no útero. Essa presença forte, ela vai influenciar com certeza essa questão da nossa natureza mais medrosa mesmo, né? E finalmente o nosso senso de si mesmo, nosso ego, é central para a nossa personalidade. Quer dizer, o que eu sou, o que alimenta o nosso bem-estar psicológico, emocional e espiritual. Quer dizer, tudo que nós somos a partir de uma perspectiva pessoal, né? Aquilo que eu me nomeio. Eu sou o Paulo e você aí, com o seu respectivo nome, é você também. Então, mais uma vez, esse conceito está muito profundamente enraizado na nossa humanidade, no nosso espírito, na nossa alma, e ele realmente traz muitos prejuízos caso ele seja sentido como uma ameaça, não é? Então, esses 5 medos aí: medo de ser aniquilado, de morrer, medo da dor e sofrimento, medo da separação, medo de perder a autonomia e morte do ego, se você perder a sua identidade. São 5 medos aí muito profundos, muito básicos, que realmente são a raiz dos demais medos. E uma vez você se sentindo ameaçado de ter esses medos aí sendo uma realidade, você sendo ameaçado de perigo por isso, aí você sente muitos sintomas da ansiedade aparecendo. E aí, como você sabe, o nosso cérebro, ele vivencia muito esses sintomas, essas emoções. Então, a emoção, ela bate muito forte, o medo bate muito forte,
principalmente relacionados com as memórias de longo prazo. Então, muitas vezes, os seus medos lá atrás, da sua infância, ou até no útero da sua mãe, esses medos instintivos, o cérebro parece que guarda isso. E aí vai detectar se alguma ameaça chega neles, como ocorreu lá atrás, o cérebro automaticamente já realiza essa memória, já aciona automaticamente um alarme de emergência e é diretamente proporcional ao grau que é detectado. Então, se você imagina que você pode ser ameaçado em um desses medos, você já corre na sua memória lá e fala, opa, lá atrás talvez eu vivi alguma coisa parecida e agora eu não vou deixar que isso aconteça de novo, né? E aí essa reação ela pode ser muito forte e trazer sintomas muito graves para a ansiedade. Então essa informação sensorial, ela chega até para a gente do sistema nervoso, você ouve, vê, sente, cheira ou degusta alguma coisa que te pode trazer agressividade ou alguma coisa que te ameace e nesses 5 medos, você automaticamente vai ligar o piloto automático e falar, opa, deixa eu me defender, e o corpo vai querer se proteger, fazer alguma coisa para evitar esse medo que seja real, que aconteça, alguma coisa que vá te ameaçar, alguma coisa que te seja perigoso para aniquilar a sua vida como um todo, né? Então, lembra, esses medos, esses sentimentos vão bater no cérebro com muita força e depois vem o cérebro racional explicando o que acontece. E aí, pronto, você já desencadeou uma série de medos, porque o tempo demora muito para ser processado essa emoção que você está sentindo desse perigo. Então, essa resposta ao estresse, ela vai estimular muito essas emoções nossas e vai ter uma reação de perigo e a informação é passada depois para o cérebro racional, mas aí muitas vezes os hormônios do estresse já estão no sangue, já estão percorrendo aí toda a sua corrente sanguínea e gerando todos os sintomas da ansiedade que a gente sabe que são muito difíceis porque você se sentiu ameaçado diante daquele medo primitivo, emocional, básico que você já sentia há muito tempo. Então, por exemplo, algumas situações que parecem ligadas a esse medo, esses medos básicos. Você cair para trás. O momento que você está sentindo que seu corpo está caindo para trás, acidentalmente, você aciona um alarme de emergência, porque a queda ela pode ser ativa e pode te aniquilar. Então você fica com medo, né, de sofrimento muito grande. Então essa reação, ela é uma resposta de alarme. Lembra? Às vezes você leva um susto, você está dormindo e você acorda e de repente parece que está caindo, né? Tem pessoas que sonham que estão caindo, isso traz muita ansiedade para elas. Outra situação é o medo de você ser sufocado, parece que você está com nó na garganta e parece que você não está respirando direito. Então, isso nesse momento, o que você pensa? Nossa, eu posso morrer, eu tenho dificuldade de respirar, e aí vem um alarme de emergência, você pode ficar sem oxigênio, aí vem aquele medo de ser aniquilado, de morrer, o medo da dor, o medo do sofrimento, aqueles medos básicos que a gente referiu inicialmente. Então, esses medos repentinos, inesperados, essas situações, às vezes, que não são lógicas, racionais, mas podem acontecer, ativa esse medo do aniquilamento, o medo da dor e do sofrimento. Então, vem uma reação muito forte de estresse, de ansiedade em função desse medo. Outro exemplo, quando você fica tonto em uma situação específica em função da ansiedade, o momento que você fica tonto vai sugerir um problema inesperado, o equilíbrio do corpo. E esse equilíbrio do corpo, ele vai acionar um alarme do cérebro, já que a tontura também, ela leva a gente à sensação, ao medo de ser aniquilado, ao medo de sofrer alguma dor, de ter algum sofrimento específico. Então essa reação, ela é uma resposta automática do estresse e assim por diante. Você sabe que todas as situações vão bater naqueles medos, 5 medos básicos, instintivos, profundos que nós temos ali e nós queremos evitar a qualquer custo. E muitas vezes o nosso cérebro, nosso corpo reage automaticamente, antes até mesmo de você saber que você está correndo algum perigo, parece que você faz uma leitura do ambiente e fica aí instintivamente perseguindo se alguma coisa está te ameaçando. E quando isso é mais grave, essa sensação, essa sensibilidade é muito aguçada, os sintomas da ansiedade são muito fortes. Agora, em contrapartida, você lembra, por exemplo, os bebês quando são abraçados ali, um abraço de calma, de amor, de carinho, acalma o medo do abandono, né? A criança ela sente muito, ela precisa muito desse carinho da mãe. Tem um experimento muito clássico na psicologia que colocaram macacos bebês junto com uma mãe de arame, bem dura, e macacos bebês junto com uma mãe, uma boneca bem fofinha, bem toda ali, parecia um travesseiro aconchegante. E aí eles verificaram que os macacos que ficaram muito tempo com a mãe de arame, eles ficaram mais sensação de abandonados, mais deprimidos, mais tristes e custaram se desenvolver. Enquanto os macacos que tinham a mãe ali, a boneca toda fofinha, toda ali de pelúcia, de pano,
eles se sentiram mais acolhidos. Então, essa sensação do abraço da mãe, do pai, do abraço, do carinho afetivo do bebê, ele se acalma. Por isso que é um grande caminho aí você buscar se acalmar diante do medo, da ansiedade, para diminuir a sua hiperestimulação. Uma das técnicas que a gente utiliza, né? Então, você vê, por exemplo, também os bebês, quando eles choram, que estão com a fralda suja, eles querem aquele desconforto associado ali a dor e sofrimento, eles querem que aquilo seja retirado, e quando é retirado, eles sentem um alívio e se acalmam também. Outro exemplo são quando os bebês choram, eles se agitam aí, que eles não podem fazer o que eles querem, então eles têm esse medo de perder a autonomia, não é? E as crianças pequenas também reagem quando se sentem aí constrangidas, que elas parecem que estão perdendo a identidade delas, a morte do ego. Então, como a maioria das pessoas reage, essa noção inesperada da morte, o medo de ser aniquilado, a maioria das pessoas reage quando perde um ente querido, o medo de abandono também. Como a maioria das pessoas reage quando são obrigadas a parecer tolos ou bobos diante de pessoas com quem se importam, o medo do ego, o medo da vergonha, o medo de abandono e assim por diante. Então esses medos eles estão aí permeando a nossa vida o tempo todo, né? A gente vive isso o tempo, parece que na vida familiar, pessoal, profissional, e a gente precisa reconhecer que eles existem e são parte aí, receber esses medos, reconhecê-los, processá-los e entender que eles fazem parte da vida e lidar da melhor forma com eles. E muitos dos nossos medos eles são aprendidos, né? A gente entende ali daquele processo do comportamento, uma experiência de vida que você teve, que aquilo pode ter tido uma ameaça para você, que aquela situação foi perigosa, foi desagradável, fez você passar vergonha, ou pode te agredir você de alguma forma. Então você acaba pensando que algum dano físico, psicológico, emocional ou espiritual pode acontecer. Que de repente, se esse medo for iminente, ele pode acontecer a qualquer hora, e isso fica muito grave para mim. Se eu não tenho recurso ou capacidade para me defender também contra essa ameaça, eu sinto esse medo muito grande, e aí esses fatores eles ficam tendo um peso muito grande para a gente, né? À medida que eu sinto que é uma ameaça, que ela é iminente, que eu sou frágil, não tenho como defender, o meu medo ele só aumenta. Então, esses tipos de medo, eles começam muitas vezes os nossos pensamentos, que vão acionar o cérebro emocional para depois dar resposta de estresse. Então, esse aprendizado do medo, ele pode ser o quê? Mudado. Você pode aprender novas formas de responder a essas ameaças, que é a nossa proposta aqui, sempre do canal, de trazer saúde e bem-estar para você e vencer a ansiedade. Então você imagina, se você percebe que uma situação específica que antes você via como muito ameaçadora para você, aí depois você fala, não é tão ameaçadora assim. Eu posso rever esse meu ponto de vista, eu posso rever essa minha percepção, automaticamente diminui o grau de medo e vai diminuir o grau da ansiedade também. Então essa reavaliação, ela leva tempo, porque você está tão acostumado a ver aquela situação como muito agressiva, que você tem dificuldade de vê-la sob uma nova ótica. O que acontece também, gente, muitas vezes, é que o nosso medo ali básico, profundo, quase que instintivo, ele pode se apegar a medos aprendidos. Então, por exemplo, você perdeu um ente querido que morreu de câncer e concluiu que o câncer é perigoso para a sobrevivência. Então, a noção de câncer para você, ela se apega ao medo básico, profundo, de medo da morte, de aniquilação. Então, isso faz parte, acaba se tornando parte do seu sistema de crenças. Aí você fala, olha, o câncer pode me matar. Se matou meu tio, ele pode me matar também. Então, você pensa que o câncer, que você pode ter câncer, e aí você vai responder automaticamente esse medo, claro, de morrer, porque ninguém quer morrer. E aí qualquer referência ao câncer, a palavra câncer, num anúncio de TV, ou em alguma conversa, ou numa revista, pode desencadear uma série de reações aí ao estresse, porque você colou as duas coisas, não é? Você identificou, porque o seu tio, o seu parente próximo, o seu amigo morreu de câncer, você liga isso à morte e você começa a achar que também você vai morrer. Isso é muito comum, a gente vê isso muito nos clientes, nos alunos, nos assinantes aqui do canal, não é? Também, por exemplo, se você teve uma experiência ruim quando você era pequeno, você foi hospitalizado, você vai ligar o hospital ao medo de dor e sofrimento. Então você liga, sempre que você vai ver um hospital, ou alguém que vai no hospital, você fala, nossa, é dor, é sofrimento, e muitas vezes não é, né? Mas quando você faz essa conexão, o medo do hospital fica grande, então só de pensar de ir para o hospital, você já fica bastante ansioso. E além disso, qualquer outra relação com médicos, por exemplo, com ambulatórios, com centros de saúde, você faz uma associação de que buscar esse serviço médico já é um fator de dor e sofrimento.
Muitas vezes pode não ser, pode ser uma prevenção, pode ser uma questão de saúde, bem-estar e não de dor, de sofrimento, de morte. Muitas das conclusões que nós temos sobre os nossos medos, eles estão muito ligados a esses 5 medos básicos, profundos, quase que instintivos, porque a gente faz essa conexão e acaba ficando com aquela angústia, aquele medo de ser aniquilado, medo de morrer, medo de dor e sofrimento, medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, porque isso traz muita aflição para a gente. E são esses medos muito enraizados, básicos, profundos, que dificultam o tratamento da ansiedade. Porque você sair deles, você dissolvê-los e construir uma nova perspectiva demora tempo, porque eles são muito arraigados, muito básicos, muito profundos no nosso ser. Então a gente precisa fazer um passo a passo, gradativo, para se ver livre desses medos e aí aliviar os sintomas da ansiedade. Então eu vejo muitas vezes você tem medo de aranha ou medo de lagartixa, porque esse medo ficou associado àquele medo básico de ser ferido, de sentir dor, de sofrimento, ou de morte, ou de aniquilação. Então você fez esse condicionamento, essa junção. E o que a gente precisa no processo de tratamento da ansiedade é separar isso. Você vê aquela aranha, o medo social, por exemplo, de ir em lugares públicos, como se aquilo fosse te aniquilar, fosse te agredir, você fosse passar vergonha. O processo de tratamento da ansiedade é justamente desvencilhar, desvincular esse medo aí daquele medo básico profundo. Então, na verdade, você sabe que os medos são criados para nos proteger, mas acabam nos atrapalhando quando eles são colocados em excesso ou quando eles ficam condicionados, ligados a outros medos aprendidos. Então, você fazer um trabalho de dissolver isso e diminuir esses medos é fundamental para o tratamento da ansiedade. E você sabe que a nossa emoção, ela e o cérebro emocional, ele vai resgatar memórias muito antigas. Então, ele vai desencadear esses medos através de uma resposta de emergência muito rápida, através dos nossos 5 sentidos. E isso cruza essas referências de memória e faz com que você reaja automaticamente ao medo e trazendo sintomas da ansiedade. Por isso que o tratamento da ansiedade ele precisa ser gradativo, passo a passo, para você ir mudando essa sua forma de ver, o seu cérebro consiga processar de outra forma esses seus medos que você está vivendo. Então nós precisamos treinar o nosso foco, a nossa atenção para situações mais de prazer, de alegria, de contentamento, de felicidade e tirar o nosso foco um pouco dos perigos que a gente acha que estamos vivendo. E isso é gradativo, por isso que eu falo sempre no processo de psicoterapia, nas meditações, nos relaxamentos, que vai fazer com que você construa uma nova identidade, um novo jeito de olhar a vida e assim ter mais bem-estar, felicidade e diminuir os sintomas da ansiedade. Então, muito do nosso trabalho na psicoterapia é você separar esses medos que você sente, medo de sair de casa, medo dos sintomas da ansiedade, a vê-los com mais leveza, não tão ligados aos medos instintivos, básicos, profundos, ao medo de morte, medo de dor, de sofrimento, ao medo de ser rejeitado, medo da separação, medo de ser aniquilado, medo de perder a sua identidade. Quer dizer, quanto mais nós separarmos esses medos que nós temos aqui da nossa vida como um todo, medo do trânsito, medo de um evento social, ou medo dos sintomas da ansiedade, desse medo mais profundo, básico, mais sucesso a gente tem no tratamento da ansiedade. Mas isso é gradativo, é passo a passo, por isso que eu sempre falo que precisa ter paciência e tolerância, porque aos poucos você vai saindo dessa zona do medo e criando mais coragem para lidar com a vida como um todo. Se você gostou desse vídeo, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem às 19 horas nas terças, quintas e sábados. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui e conte com a gente para essa rede de apoio. E você, o seu comentário, você sabe que é muito importante. Eu respondo aos comentários sempre nas lives e é um prazer ter aqui você comigo nessa comunidade onde uns possam apoiar os outros. Bem-vindo ao canal.